Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Estamos falando sobre o tema Deus no meu trabalho, princípios e valores, dicas e fundamentos para a nossa fé e a nossa vida profissional. Semana passada estudamos o capítulo 6 do livro de Daniel e esta é uma subsérie só sobre o livro de Daniel. Falamos sobre o poder de uma vida de oração. Hoje o título da palavra é As Visões e a Missão de Daniel. Fala-se tanto em visão, missão e valores. Vamos falar um pouquinho sobre o que Daniel estava fazendo lá na Babilônia, não é? A partir do capítulo 7 até o capítulo 12, que vão ser estas duas palavras de hoje da semana que vem, o livro de Daniel trata de sonhos e visões que Daniel teve ou presenciou. A pergunta é, como isso se deu? Por que Daniel foi escolhido para receber tais revelações e o que isso tem a ver conosco? Bom, então, bora lá. Como você sabe, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz distinção de pessoas. Ele ama a todos e a todos quer salvar e dar uma razão de viver, um propósito. Para isso, ele procura pessoas simples, humildes, sensíveis, dependentes dele, para receber os seus recados e transmiti-los sem vieses pessoais ou preconceitos. Transformar essas pessoas em mensageiros, assim como os anjos são mensageiros dele, nós somos os seus mensageiros nestes tempos presentes. Os seus testemunhos, seus recados, seus mandamentos e os seus preceitos podem estar numa mensagem da palavra de Deus como essa que eu estou trazendo, num recado de vida, num testemunho, num encontro, ou até, como a gente vai ver, em advertências para que o povo se volte para Deus. Por exemplo, eu vou contar o caso de Abraão. Abraão, ele presenciou o final das cidades de Sodoma e Gomorra, que estavam em tremendo pecado diante de Deus. E ele, diz a palavra, se colocou na brecha pelas cidades de Sodoma e Gomorra. Ou seja, intercedeu por eles diante de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 18, versos 23 a 32. E olha só o diálogo que Abrão travou com Deus. Ele diz assim para Deus, sabendo que as cidades iam ser exterminadas, o Senhor exterminará tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos em Sodoma. Mesmo assim, os exterminarás e não a poupará por causa deles? Claro que não farias tal coisa, diz Abraão a Deus. Destruir o justo com o perverso? Não é? Afinal, estarias tratando o perverso e o justo da mesma maneira. Certamente não farias isto. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? Veja o papo reto de Abraão com Deus. E o Senhor respondeu, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. E Abraão então começou a falar, embora eu seja pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao Senhor. Suponhamos que em vez de 50 haja 45. Por causa desses 45, o Senhor pouparia a cidade? O Senhor disse, se eu encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou o seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. E o Senhor respondeu, por causa dos 40 não a destruirei. E assim foi, até que por fim Abraão disse, Senhor, não fiques irado comigo, por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu, por causa dos 10 não a destruirei. Então nós entendemos, através desse diálogo de Abraão com Deus, o quanto Deus é amoroso, misericordioso e ele traz chances para o seu povo, para que nós voltemos os nossos corações para ele, não é? Bom, Abraão se colocou na brecha. O mesmo aconteceu anos, séculos depois, quando o povo de Israel se apostatou e Deus levantou os profetas, que começaram a trazer a mensagem de Deus e falar dos seus pecados, porque eles se multiplicaram a ponto que a destruição se tornou eminente. Então, Jeremias, no capítulo 5, verso 1, ele diz assim, corram por todas as ruas de Jerusalém, diz o Senhor, palavra do Senhor a Jeremias,
Procurem por toda parte, busquem em cada lugar. Se encontrarem ao menos uma pessoa justa e honesta, não destruirei a cidade. Veja que Deus já passou da negociação de Abraão e estava em uma pessoa. E ele não conseguiu achar uma pessoa porque a cidade de Jerusalém foi entregue na mão dos babilônicos. Ezequiel, capítulo 22, o outro profeta Ezequiel, a partir do verso 27. Seus líderes, os líderes do povo, são como lobos que despedaçam suas vítimas, destroem a vida das pessoas por dinheiro. Seus profetas encobrem tudo isso com visões falsas e previsões mentirosas. Eles dizem, recebi esta mensagem do Senhor soberano, quando na verdade o Senhor não lhes disse coisa alguma. Até mesmo o próprio povo oprime os pobres, rouba aos necessitados e nega justiça aos estrangeiros. Busquei dentre eles, diz Deus, alguém que estivesse tapando as fendas da casa de Israel, que pudesse se colocar na brecha perante mim, para que eu não a destruísse, mas a ninguém encontrei, diz o livro de Ezequiel, capítulo 22. Que coisa terrível! Não se levantou ninguém que pudesse interceder por aquela nação diante de Deus e que tapasse aquelas brechas e que diante de Deus fosse como Abraão, que se colocasse ali intercedendo por aquelas pessoas, não é? Paulo até estimula Timóteo a localizar pessoas confiáveis para retransmitir a mensagem de graça e salvação que eles receberam e transmitiram. Está lá no livro de 2 Timóteo, né? Na carta de 2 Timóteo, de Paulo a 2 Timóteo, né? A Timóteo, a segunda carta. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas, diz Paulo a Timóteo. Testemunhas confiáveis. Agora ensine as pessoas de confiança para que possam transmiti-las a outros, não é? Confie a pessoas probas que possam transmitir. Então Deus está na procura, em busca de você e de mim. Pessoas que possam ser dignos de receber, discernir, transmitir a mensagem do Deus poderoso nesta geração para seus filhos e para toda a humanidade. A gente pode ser apenas uma pessoa que pega um metrô ou um ônibus, ou que encontra alguém da família ou fora dela que transmita uma palavra de alento, uma palavra de salvação, de graça, de perdão, de conciliação para uma pessoa. Isto é transmitir a palavra de Deus. Ou nós podemos ser como Daniel, que foi, por ser provado idôneo, digno de receber revelações proféticas sobre o destino de nações. É isso que está no capítulo 7 até o 12 do livro de Daniel. E esta mensagem, meus queridos, veio em forma de sonhos e visões e cenas terríveis. Se você ler, você vai ficar impressionado. Tempestades, visões assustadoras, animais fantásticos. Daniel contemplou em espírito o próprio Deus Todo-Poderoso, seu Filho bendito, seres celestiais, milhares e milhões de anjos, de vigias, de guerreiros, mensageiros de momentos proféticos. Recebeu revelações sobre reis e reinos vindouros e sobre o reino eterno de Deus, cujo domínio é eterno e que nunca terá fim. Que coisa tremenda! Este homem foi escolhido para transmitir essa mensagem, a bendita mensagem de que o reino eterno de Deus seria em breve manifestado através de Jesus e jamais seria destruído. Daniel também presenciou os livros sendo abertos no tribunal de Deus diante daquele chamado de ancião de dias, cujas roupas eram brancas, conforme ele narra, como a neve, e seu cabelo mais alvo do que a pura lã, assentado em seu trono para julgar as nações. Observou atento quando o Filho de Deus foi honrado, recebendo autoridade, glória e soberania, para que todos os povos de todas as raças, tribos, línguas e nações se prostrassem e se prostrem diante dele. Em suas próprias palavras, seu corpo de Cristo, do Filho de Deus, era semelhante a uma pedra preciosa. Seu rosto faiscava como relâmpago. Seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido. E a sua voz era como o som de uma grande multidão. Meu querido, já imaginou você receber de Deus o privilégio de receber uma profecia, uma mensagem, um recado de Deus?
o destino, não é, traçado, o juízo de Deus traçado para gerações. A gente sabe que Daniel estava falando de povos e nações que viriam depois daquelas, e depois o reino sem fim de Deus, o reino eterno. Daniel, meus queridos, era humano como a gente é, não é? Diante dessas revelações extraordinárias, a palavra de Deus diz que ele caiu prostrado e sem forças por terra. Ele estava como desmaiado. Tamanha visão, tamanha a glória daquilo que ele viu. A gente não tem noção do que é o reino celestial, que é muito mais presente, muito mais vivo do que esse reino material que passa. Tudo isso aqui é corruptível, tudo isso aqui passa e nada disso fica, não é? Agora, quando a gente contempla as coisas eternas, aquilo entrou no coração de Daniel e ele ficou sem forças. E nesse instante, diz ele no capítulo 10, a mão de alguém, de um mensageiro, veio e me tocou e me pôs ainda trêmulo de pé sobre as minhas mãos e joelhos. E o homem me disse, Daniel, você é muito precioso, você é muito querido, você é muito amado para Deus. Por isso, ouça com atenção o que eu tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, disse Daniel, me levantei ainda tremendo. Veja só, queridos, ele não era o super-homem, ele não era o não pecador, o super... ele era uma pessoa normal como a gente, mas ele recebeu de Deus esse chamado. Por quê? Porque ele era uma pessoa proba, uma pessoa correta, que tinha vivido anos na presença de Deus. E em seguida ele disse, não tenha medo, Daniel, aquele mensageiro, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar, nós vamos ler sobre isso a semana que vem, estudar sobre isso, por entendimento, orar por entendimento e a se humilhar diante do seu Deus, o seu pedido foi ouvido desde o primeiro dia, desde o primeiro momento que você começou a orar. No princípio de suas palavras saiu a ordem para que eu viesse, e eu vim em resposta à sua oração. Não tenha medo, ele disse, pois você é muito precioso para Deus. Que a paz esteja com você, tenha ânimo, seja forte. Que coisa linda, queridos. A relação de Deus conosco, a relação de um pai amoroso com o seu filho. Ele, é claro que ao se manifestar, nós que somos de matéria corruptível, nós entramos em pânico, a gente desfalece, mas o Senhor nos anima, o Senhor nos traz a luz novamente e Ele nos fortalece. E Ele traz sobre nós uma palavra de ânimo, não tenha medo, você é precioso, você é querido, você é amado. E assim aconteceu com Daniel, coisa linda. E a promessa, queridos, ela é verdadeira, está escrito em Daniel capítulo 12, versículo 3. Aqueles que ensinam a justiça, o amor e a palavra vão brilhar como estrelas em meio a uma geração corrompida e perversa. Está escrito lá, os sábios, pois, brilharão intensamente, como o esplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas sempre e eternamente. Você quer ter uma vida eterna na presença de Deus? Você quer ser escolhido? Você quer ser amado por Deus? Você quer receber uma visão, uma revelação de Deus sobre a sua vida? Você quer que a sua vida seja muito mais importante e tenha um propósito muito maior do que trabalhar para comer e comer para trabalhar, acordar para sair e sair para voltar? Você quer que a sua vida diante de Deus seja reconhecida nesse tanto? E você quer brilhar como uma estrela no firmamento, depois que tudo isso passar, nós estaremos na presença de Deus eternamente. Pois é, meus queridos, todos fomos chamados e escolhidos por Deus para manifestar o seu reino nesta terra injusta, corrupta, perdida. Cada vez mais nós estamos vendo, estas situações, e aliás eu quero fazer uma pausa aqui apenas para expressar os meus sentimentos em relação ao povo judeu, ao povo de Israel, nosso apoio a tudo que está acontecendo contra essas terríveis invasões desses terroristas do Hamas, terroristas terríveis, assassinos. Então todo o apoio a Israel e todo o apoio ao povo de Deus, nós ficamos em oração, não só por eles, mas também pelas vítimas palestinas, porque Hamas não é Palestina e Palestina não é Hamas só, não é? Vamos combinar, pessoas
inocentes vão morrer. Sim, porque pessoas malucas e que trazem destruição vieram e trouxeram todo esse atentado maligno sobre a terra de Israel. E agora haverá uma grande guerra ali e nós vamos ficar em oração pelos inocentes, mas clamando para que Deus abençoe seu povo Israel, não é? A palavra nos diz que formosos são os pés dos que anunciam a palavra, as boas novas, o evangelho. Ou seja, que lindo quando uma pessoa sai da sua casa, da sua rotina, do seu trajeto e vai atrás de uma pessoa e gasta um tempo precioso falando para essa pessoa, trazendo a palavra de Deus. Quão formosos são esses pés. Por quê? Porque vai haver uma transformação. A pessoa vai ser renovada, transformada, nascida de novo e vai poder provar a eternidade, porque você e eu decidimos parar um pouco com a nossa rotina, com a nossa agenda, para nos dedicarmos a esse chamado, a essa missão que Deus nos entregou de reconciliação de Deus para com todos, não é? Então, querido, finalmente, sua vida, seu trabalho, seu emprego, seu estudo, sua família, tudo isso está nas mãos de Deus, não é? Nada disso é por acaso, você não nasceu nesse tempo por acaso. Há um propósito tremendo de Deus para cada um de nós. Que o Pai se revele a você pessoalmente. Eu peço isso e vou orar por você agora, para que Ele se manifeste. Clame a Ele, Senhor. A palavra de Deus diz, provai e vede que o Senhor é bom. Prove. Chega diante dele e fala, Pai, manifesta-te a mim. Que o Pai se revele a você pessoalmente. Procure conhecê-lo. Aproxime-se dele. Busque-o de todo o seu coração. E receba dele sua missão, razão de viver e propósito nesta terra, como Daniel, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nossa vida está em tuas mãos. Quando acordamos hoje, ou desde a nossa concepção no ventre da nossa mãe, a vida foi injetada sobre nós, a tua energia bendita para que nós pudéssemos vir a esse mundo. E hoje renovamos, Senhor Jesus, diante de ti, a nossa gratidão pelo Senhor ter nos trazido a esta terra. Obrigado pela saúde, porque abrimos os olhos, porque estamos pensando. E, Senhor, obrigado. Os tempos são difíceis, Senhor, mas o Senhor é conosco. O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Em Ti confiamos, em Ti esperamos. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Então fazemos menção do Teu nome para que o Senhor nos fortaleça e que possamos nós, sim, ser bons mensageiros, transmissores da Tua revelação, da Tua palavra, às pessoas que nos cercam, ao nosso próximo, e que possamos demonstrar o Teu amor às pessoas que precisam tanto, tão carentes nesse mundo tão complicado que vivemos. Dá-nos essa graça, Senhor, que sejamos instrumentos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Meu querido, Deus abençoe a sua vida, a sua semana, que você seja um portador da mensagem bendita, da semente bendita da palavra de Deus a todos que você encontrar, e que o seu trabalho, novamente, todas as suas funções, o seu profissionalismo, eles apontem para o Senhor e que Ele te guarde e abençoe a obra das suas mãos. Se você gostou, curta essa mensagem, se inscreva no nosso canal para você receber o sininho e ser avisado de uma próxima mensagem, e também mande o seu comentário, não é? Para que a gente possa responder e possamos nos alegrar e, no caso de você ter perguntas, responder essas perguntas também. Compartilhe com quem necessita. Deus abençoe a sua semana e a sua família em nome de Jesus. Amém.